Você já parou para pensar que você não é apenas filho de Deus, mas que também é herdeiro de todas as promessas que o Senhor tem para você? Pois é, em Gálatas capítulo 3, versículo 26, a Bíblia nos dá uma garantia, nos dizendo: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos seus filhos. Já não somos mais estrangeiros, antes fomos feitos participantes da família de Deus. Podemos agora chamá-lo de pai, papai ou paizinho. Ele nos chamou para que desfrutássemos dessa intimidade com Ele. Portanto, como Pai, Ele deseja que tenhamos livre acesso à presença dEle e que desfrutemos de liberdade para pedir-lhe qualquer coisa. O maior prazer dEle, como Pai, é cuidar de nós e fazer com que a nossa alegria seja completa. Por isso, nós precisamos amar a nossa filiação em Deus. Olha, existem dois aspectos dessa filiação que nós precisamos entender. E o primeiro aspecto dessa filiação é que o filho possui a mesma natureza do seu pai. Veja bem, não somos mais filhos adotivos. Um filho adotivo, ele não recebe a natureza do seu pai. Ele pode morar na casa, pode até usar o nome do próprio pai. Contudo, ele não possui o mesmo sangue, nem a mesma vida. O Novo Testamento é muito claro ao mostrar que aqueles nascidos de Deus tornam-se participantes da natureza divina. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, a Bíblia declara que somos coparticipantes da natureza de Deus. É maravilhoso quando entendemos que temos essa relação com a vida do próprio Deus, não é verdade? Em João 1, 12 e 13, a Bíblia vem dizendo que eu e você fomos feitos filhos de Deus. Não por termos nascido da vontade da carne ou da vontade do homem, mas porque nascemos da vontade de Deus. Portanto, essa natureza em nós é a garantia de que seremos transformados à natureza de Cristo, porque o próprio Deus, por meio do seu Espírito, injetou em nós a sua vida. Por isso é interessante que essa vida de Deus dentro de você venha crescendo a cada dia mais. Em Romanos 8, 19, a Bíblia diz que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Mas é triste que em muitos cristãos a vida de Deus ainda está oculta neles e ela precisa se revelar. Basta os cristãos começarem a se posicionar como filhos de verdade. Olha, nós fomos gerados pela semente de Deus e sabemos que cada semente ela gera segundo a sua espécie. Cereais, árvores, plantas, animais, seres humanos, enfim, cada um desses gera segundo a sua espécie. E a semente de Deus que foi colocado em nós gera o quê? Eu creio que a palavra de Deus ela gera filhos semelhantes ao primogênito, a Jesus Cristo. Porque a semente de Deus entrou em nós, fomos contagiados pela vida do próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 3,1. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você ainda tem dúvida de que você é filho de Deus? O segundo aspecto da nossa filiação é: o filho é herdeiro do Pai. O filho não tem só a natureza do Pai, mas ele também é herdeiro. A Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas nesse mesmo texto também diz: ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, do 16 ao 17. Portanto, a nossa filiação não consiste em apenas sermos feitos filhos de Deus, ou seja, participar da sua vida e natureza, mas também implica em sermos seus herdeiros. Isso significa que podemos receber e herdar todas as riquezas do Pai. E essas riquezas implicam a própria pessoa do Pai. Tudo o que Ele é, tudo o que Ele tem, tudo o que Ele faz, tudo o que Ele está fazendo e ainda fará. Tudo isso é herança que ainda receberemos. A igreja hoje é a comunidade daqueles que foram feitos filhos de Deus e herdeiros. Mas escute bem, há uma condição para que você possa tomar posse dessa herança. É necessário que você atinja a maturidade. Eu imagino que você, como pai, por exemplo, jamais daria a herança a um filho de 2 anos, por exemplo. Da mesma forma é o Senhor, Ele só repassará a sua herança àqueles filhos que atingiram a maioridade. Olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Existem ainda muitos filhos de Deus que não têm diferença nenhuma de um escravo, porque não atingem a maioridade, ou seja, eles não crescem espiritualmente. Saiba que receber a herança é o resultado do crescimento da vida de Deus em você. É quando você se torna um filho maduro.
Uma criança não pode receber uma herança. É necessário que cresça e atinja a maioridade para que possa recebê-la. Esse é o verdadeiro significado da filiação. Primeiro, tornar-se um filho de Deus, participante da natureza divina, e segundo, crescer em Deus para receber a rica herança que o nosso Pai nos tem preparado. Que bom que chegou ao final desse vídeo. Gostaria de pedir que deixe aqui o seu like, deixe também um comentário do que achou e não esqueça de compartilhar, pelo menos com 5 amigos seus. Que o Senhor te abençoe. Fique na paz. Até o próximo vídeo.